porque todos os indícios são de que não houve uma batalha lá em cima. Sim, os caras estavam pesadamente armados. Mas se morreram 4 policiais e morreram 117, mesmo com mais 2, 3 policiais feridos e gravemente feridos, e é claro que é uma tragédia, principalmente para o policial que era novato. Agora, não houve uma batalha. Quando você presume um confronto, você presume um número mais equilibrado. Não houve uma batalha. Essa galera, não sei se tinha fumado maconha que não acabava mais, se eles não são treinados de fato para operação de guerra, tem arma de guerra, mas não são treinados. Eu não sei o que aconteceu. Mas não houve uma batalha. Porque são 117 mortos de um lado e 4 do outro. Então, se não houve uma batalha, e, no entanto, eles ficaram 2 horas ali sumidos... O que aconteceu? O que estava acontecendo lá? O que estava acontecendo lá? Comentário. E aí a gente leva em consideração o fato de que a Defensoria Pública foi proibida de acompanhar... Isso nunca aconteceu na história do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública foi proibida de acompanhar as autópsias. Estamos todos evitando conversar sobre o que aconteceu enquanto estava todo mundo escondido, sabe? E a coisa que me interessa tanto saber o que aconteceu enquanto estavam todos sumidos, quanto me interessa saber por que a sociedade está evitando fazer a pergunta. Tinha uma pergunta menos difícil, não, Pedro? Vamos lá. Eu quero te ouvir depois também, Carol. Tá bom. Tá. Eu vou começar aqui, vou fazer uma breve correção sobre o que eu havia falado, né? Eu confundi um número, na verdade são 50 estados, né? Nos Estados Unidos, não são 51. Tem a Você questão lá de Porto Rico, tudo bem. Porto Rico, exatamente, mas é porque eu estava olhando para o 51 aqui, que era a respeito da pesquisa. Mas vamos lá. Eu acho que há 2 questões aí. Em primeiro lugar, há sim pessoas apontando para o que aconteceu e dizendo que aquilo dali foi uma chacina, aquilo dali foi um massacre. E são as mesmas organizações que historicamente cumprem o seu papel no Rio de Janeiro, né? São os movimentos sociais liderados por mães e familiares de vítimas do Estado, são as organizações da sociedade civil que há muito tempo trabalham com a defesa de direitos humanos, né? A Ana Carolina vai saber bem, já que, enfim, diretora do ISER, ela conhece bem a organização onde está, né? Há mais de 50 anos exercendo esse papel. Mas acho que há 2 questões aí. Em primeiro lugar, há o papel da imprensa, que está legitimando o que aconteceu. A exemplo da cobertura ontem do Fantástico, criou-se uma narrativa de heroísmo épico dos policiais por estarem em condições adversas e ainda assim terem apenas 4 vidas perdidas, né, num contingente de 2.500, né, demonstrando muita dimensão, né, das dificuldades que eles teriam enfrentado naquilo que o Estado chama de mega operação. Mas a imprensa pouco tem aberto espaço, de maneira geral, principalmente os grandes veículos de comunicação de maior visibilidade, né, maior circulação, pouco tem aberto espaço para interpelações de atores que têm uma perspectiva contrária à que o governo apresenta e a que os principais veículos do país estão reproduzindo. Em segundo lugar, eu acho que, complementando até a pergunta anterior que você tinha feito para a Ana Carolina e o comentário também que ela fez, de maneira geral, e não apenas para a área da segurança pública, o debate político no país está sendo tragado para a direita, né? Por conta dos posicionamentos radicais, né? O que implica que algumas pessoas que, em outro contexto histórico, talvez tivessem uma posição mais radical à esquerda, já se veem obrigadas a um posicionamento um pouco mais moderado, por exemplo. Vou dar um exemplo muito básico aqui, né? Partidos e instituições mais à esquerda, movimentos sociais, sempre tiveram um papel central na produção de um discurso de radicalismo, né, de enfrentamento ao Estado. Esse papel foi raptado pela extrema-direita, que hoje adora se arvorar como a grande representação do anti-establishment, né, a grande representação do antissistema, muito embora o factual aponte exatamente para o contrário, né?
há décadas ocupando cargos públicos e dentro de processos que sempre foram ponto de denúncia, né? Corrupção de diversos agentes da extrema-direita, né? E cumplicidade com grupos criminosos, como a gente tem acompanhado no noticiário dos últimos anos. Então, eu acho que o debate está mais alinhado à direita, infelizmente. E acho que um sintoma disso, inclusive, está nas pesquisas de opinião. Por quê? Acho uma nuance muito importante que todas as pesquisas até agora, para mim, elas tiveram um problema ético, Pedro. Para mim, elas tiveram um problema ético, Luísa, que é o seguinte: elas partem do absurdo, da aceitação do absurdo, do injustificável, do indefensável. Como perguntar se as pessoas estão de acordo com uma chacina? Como perguntar se as pessoas estão de acordo com um massacre? Né? Um acontecimento, uma sucessão de acontecimentos absolutamente avassaladora que fere a nós como sociedade, do ponto de vista da humanidade. Entende? É a mesma coisa que a gente se perguntar: você considera o nazismo um sucesso ou um fracasso? Parece absurdo, não? Eu não sei se concordo com você não, Marinho. Nesse caso, eu acho que a gente tem que fazer as perguntas. Primeiro, chamar de chacina, eu não necessariamente discordo de você não. Eu realmente gostaria de saber o que aconteceu no mato antes de usar essa palavra. Mas chamar de chacina já é um ponto de vista, já é uma maneira de classificar. E você só consegue aferir qual a opinião pública se você faz perguntas que são, às vezes, desconfortáveis. E nesse caso... Até porque a resposta da população foi que sim, somos a favor. Sim, até porque... De onde vem essa palavra sucesso? Essa palavra vem do governador Cláudio Castro. A partir do momento que ele classificou como um sucesso, a partir do momento que essa maneira como o Estado está chamando a operação, o que a gente tem que tentar medir para compreender é se a sociedade concorda com a maneira como o Estado está classificando ou não. E a sociedade concorda com a maneira como o Estado está classificando. Eu tenho uma ponderação aí. Por quê? Para além dessa primeira ponderação que eu fiz, a pesquisa ela foi feita no momento, né? No calor dos acontecimentos, né? Com a sociedade tendo passado, a sociedade carioca tendo passado, fluminense, né, na verdade, toda a região metropolitana do Rio de Janeiro passou por um acontecimento de grande carga emocional, né, que afetou o transporte, afetou os equipamentos públicos de saúde, de educação. Você teve um pânico generalizado, inclusive contando com o apoio da disseminação de desinformação, de boatos, né, sobre arrastões, assaltos, roubos, que na verdade não aconteceram, mas que foram mega amplificados, né? E acho que também há um segundo ponto. A pesquisa inicial, a pergunta inicial, né, de algumas das perguntas iniciais das pesquisas eram: o que um policial deve fazer se encontrar alguém de fuzil na mão? Então, já de saída, você descarta a possibilidade de que o trabalho policial pode ser feito de maneira a evitar um encontro com esse criminoso que vai estar de fuzil. Mas hoje no Rio de Janeiro pode? Pode e deve. Pode e deve. E até discordo de alguns comentários que dizem que faltou inteligência, né, para a polícia, faltou planejamento. Na verdade, houve inteligência, houve planejamento. Mas uma inteligência e um planejamento direcionados para matar. Uhum. Todos os indícios, como você bem colocou, Pedro, apontam para tortura, execuções sumárias com tiros na nuca. A gente teve uma cabeça decepada, gente, né? A gente teve pessoas sem os dedos. Na própria coletiva de imprensa, estavam lá os secretários das polícias, o governador, e eles disseram que a estratégia foi essa. Inclusive, a declaração de um dos secretários, eu já checo para trazer aqui quem foi exatamente que disse isso, é que quanto mais inteligência você tiver numa operação desse tipo, mais confronto você vai ter, e por confronto ele estava falando da estratégia da polícia, que isso também é uma informação oficial, também foi trazido na coletiva de imprensa. A estratégia foi levar esses criminosos para essa área de mata, para tirar a população, né? Isso é uma coisa que a população elogia, a parte da população que concorda com esse sucesso,
muito provavelmente concorde, porque dessa vez a gente não tem até o momento nenhuma mãe dizendo, olha, o meu filho foi assassinado e ele trabalhava, ele tinha um emprego, ele estudava. As mães que estão lamentando estão trazendo esses relatos de eu perdi meu filho para o crime organizado e eu não estou de maneira nenhuma diminuindo o tamanho dessa dor, porque eu me sensibilizei muito com os depoimentos dessas mães, pais, avós que estavam lá, né, que criaram esses jovens que foram cooptados pelo crime organizado e que morreram tragicamente nessa operação. Mas eu acho que existe uma sensação da população também de que isso resolveu de alguma forma. Não sei entre a população que está ali no Alemão, mas há uma percepção de que esse tipo de operação, já que não matou nenhum morador que não tivesse ligação com o Comando Vermelho, que é o que a gente sabe até agora, né, pelos dados oficiais e também pelas manifestações das mães, das pessoas que perderam familiares lá. Isso faz com que a população pense que a operação deu certo. Assim, não vou negar que de fato há esse impacto na opinião pública, né? Mas vamos voltar no ponto que eu estava me referindo anterior, né? A possibilidade da polícia atuar sem a necessidade do confronto, né? Há poucos meses a gente pode lembrar, né? Alguns anos, há poucos meses, a gente pode lembrar de duas operações que foram muito emblemáticas. Até o momento, até hoje, a operação, a chacina que aconteceu na terça-feira passada, ao que se sabe pelo noticiário, conseguiu apreender 93 fuzis. Eu acho, né? 93 fuzis, 117, 120 mortes. A Defensoria Pública estava falando em mais de 130 mortes também, tá? Mas vamos lá, 93 fuzis apreendidos. A maior apreensão de fuzis na história do Rio de Janeiro ocorreu sem um disparo sequer, sem nenhum confronto, numa casa de um amigo, parceiro de crime, do assassino de Marielle Franco. Foram 117 fuzis apreendidos. Mas, Marinho, nesse caso, quando você entra num condomínio da Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, em que não tem um exército armado, é mais fácil você evitar confronto, né? É mais fácil, sem dúvida, mas aí há um outro argumento. Dá pra gente lembrar também da operação da Polícia Federal em conjunto com as polícias de São Paulo, que foi a maior operação da história, que trouxe um grande impacto nas finanças do PCC. E que, inclusive, descobriu elos... Carbono oculto. Exatamente. Descobriu o elo do PCC com diversas fintechs na Faria Lima. Endereço nobre, não? Mas você tem um ponto, né? É mais fácil evitar o confronto, né? E esse é um dos grandes argumentos utilizados nas redes sociais e mesmo pela cúpula de segurança pública do Rio de Janeiro há décadas, né? O de que no Rio de Janeiro você vive numa situação de guerra, né? Mas isso tem a ver, em primeiro lugar, com aquele primeiro comentário que eu fiz, a corrida armamentista que o próprio Estado fomentou no Rio de Janeiro. Em segundo lugar, tem uma dimensão daí que o Rio de Janeiro vive numa guerra, mas essa guerra ela é, de certa maneira, uma profecia autocumprida, né? Porque você fala sobre guerra, você quer acreditar que existe uma guerra, você investe em armamentos de guerra, você provoca essa guerra com operações absolutamente desastrosas que não resolvem nada e são absolutamente inefetivas do ponto de vista democrático e do ponto de vista do próprio controle do crime, que afinal de contas é o que todos queremos, né? E você transforma essa guerra em um fato mesmo, né? Porque você está levando essa guerra para determinados lugares, determinadas populações do estado do Rio de Janeiro, né? Mas vamos lá, ainda que a gente estivesse numa guerra, a gente poderia ver aqui, de acordo com o que todos nós sabemos aqui que foi noticiado, né? Uma pessoa decapitada, dedos faltando em alguns corpos, sinais de facadas, sinais de tortura e execução sumária, né? Ainda que a gente estivesse numa guerra, né? A gente tem legislação internacional para tratar disso. Nas convenções de Genebra ali, que ocorreram entre 1864 e 1949, e efetivaram toda uma legislação para conflitos armados que não são de natureza internacional, são proibidas execuções sem julgamento, por tribunal regularmente constituído. É proibido matar alguém que esteja rendido. Nas áreas de batalha devem existir zonas demarcadas para doentes e feridos.
como a DPF, como nós que somos da sociedade civil e que defendemos a DPF 635 com alguns mecanismos para reduzir a letalidade policial, uma das coisas que a gente pedia era não utilizar helicópteros em operações como plataforma de tiro, acabar com operações ocorridas em perímetro de escola e equipamentos de saúde e a existência de ambulâncias, né, para socorrer os feridos. Eu pergunto, até agora, se teve uma coisa que o debate público também não tocou, existiam essas ambulâncias, elas estavam lá, elas conseguiram acessar, se não conseguiram, por quê? Quem foi que proibiu? Se você chegou até aqui, é porque gosta do que a gente produz no YouTube. Mas isso aqui é só um gostinho do que você encontra no nosso streaming. E olha, a gente sabe, tem vários streamings por aí, mas vem cá, me responde uma coisa. Algum deles te explica por que a sua timeline virou um campo de batalha? Ou quais são as raízes verdadeiras do conflito Israel-Palestina? E ainda, o que aconteceu com a democracia brasileira nos últimos 40 anos, que trouxe a gente até a tentativa de golpe que condenou Bolsonaro e seus aliados? Os assuntos sobre os quais todo mundo tem opinião, mas pouca gente entende o contexto, eles estão todos no streaming para você maratonar. Quem conhece, aprova e não para por aí. A assinatura Premium ainda dá direito ao melhor da produção textual do meio, com 2 newsletters semanais exclusivas na sua caixa de entrada. Experimenta hoje. Entenda por que milhares de pessoas escolheram ser Premium.